Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Hoje motivados por essa canção que nos lembra a passagem de Deus pela vida de muitas pessoas através de seu Filho Jesus. E até parece estranho quando a gente diz isso, né? Deus passando através de Jesus. É porque na verdade é apenas para a gente compreender, porque Jesus é Deus. Mas é essa presença do Pai entre nós na manifestação do Verbo. O Verbo encarnado. Deus fazendo a nova criação. É tão bonito isso na teologia, a gente compreender que a ação específica do Pai, que é criar o mundo, também acontece na ação do Filho, que é salvar-nos. A missão específica de Jesus é nos salvar. E no gesto de salvar, Deus recria a humanidade. É como se nós fôssemos mergulhados numa nova condição. Por isso, quando nós vamos batizar uma criança, nós invocamos o Espírito para que a ação criadora do Pai se manifeste naquela criança através da salvação que nos é oferecida em Jesus. Por isso a água, o simbolismo da água, como sendo uma oportunidade de nós lavarmos a criatura de todos os pecados cometidos, de todas as heranças que Adão nos deixa, aquela criança sendo revigorada, recebendo um novo ser, né, poderíamos dizer assim. São as condições adâmicas sendo sacramentadas pelos destinos crísticos. É o destino crístico dado àquela criança. É sua vocação a partir de hoje ser semelhante a Jesus. Está incorporado à vida de Deus a partir da filiação divina, que nos é oferecida de maneira salvífica em Jesus. Isso a gente sabe que não basta ser batizado. É preciso que a gente viva diariamente esse novo batismo, que é a vida. Hoje nós tivemos a oportunidade de receber um dia como um presente de Deus, e ao reassumir as consequências do meu batismo, porque o que é a consequência do batismo? É o cristianismo. Ao assumir as consequências de ser um batizado, eu não posso mais fugir da oportunidade e da responsabilidade. Eu digo as duas palavras porque eu gosto de classificar o cristianismo como sendo uma obrigação, mas é também um direito. Eu tenho as minhas obrigações como cristão, mas muito mais que isso, eu tenho o direito de ser cristão, porque eu não compreendo o cristianismo como um fardo a ser levado. A igreja nos ensina o tempo todo que muito mais que uma luta a ser travada no dia a dia, é um privilégio a ser experimentado. Somos filhos de Deus. Estamos mergulhados nas águas deste novo batismo. Deus recria o mundo todos os dias para nós que somos batizados, porque nós vivemos essa mística, é a mística do recomeço. Mas de vez em quando Deus passa de maneira muito especial na nossa história e levanta, né? É como se levantasse a poeira de um caminho que até então a gente estivesse percorrendo sempre do mesmo jeito. É o que fala essa música. Quando Deus passa na vida de algumas pessoas e um milagre acontece, e um acontecimento se torna marcante na vida daquela pessoa. Foi assim na vida de Mateus, quando ele estava lá naquela banca de impostos, quando Jesus passa, olha para ele e o convida a deixar de ser um mero cobrador de impostos, ou um médico, né, como alguns dizem, para se tornar um médico de almas. Tornar-se alguém que vai além daquilo que já conhece de si mesmo. Tão interessante a gente perceber que nesse processo de Deus na nossa vida, Ele nunca vai nos permitir ficar com aquilo que nós já alcançamos de nós. Não basta. Aquilo que nós já alcançamos do nosso cristianismo, por exemplo, toda a caridade que eu já consegui fazer, todo o amor que eu já consegui amar porque sou cristão, não me basta. Eu preciso ir além.
Eu preciso dar um passo diariamente no aperfeiçoamento das minhas questões. Eu preciso dar um passo na direção deste cristianismo que precisa estar sempre aprimorado em mim, em você. Volto a dizer, porque é uma responsabilidade, sim. A partir do momento que nós somos mergulhados nas águas deste batismo, nós não podemos fugir da obrigatoriedade de amar as pessoas que estão do nosso lado, de tratá-las com respeito, ainda que elas sejam difíceis para nós. Ainda hoje conversava isso com uma amiga minha, que nós não podemos negligenciar. Nós precisamos tratar bem até mesmo as pessoas que são difíceis para nós, porque isso acontece. A gente tem uma antipatia natural, né? Não é assim? Boa noite, Cristian. Você também sofre disso, Cristian, ou não? Às vezes você tem dificuldade com algumas pessoas, você nem sabe por quê, não é verdade? Você cria aquele obstáculo. Eu e você, porque somos cristãos, nós não podemos ficar com essa resposta rasa. Ah, eu não gosto daquela pessoa, eu tenho implicância dela, como às vezes a gente costumamos dizer. A nossa responsabilidade, porque somos cristãos, é dar um passo diariamente na superação de tudo isso. Porque nós somos cristãos. Eu não posso dar esse contra-testemunho, eu não posso tratar mal uma pessoa. Ainda que eu tenha motivos para dizer, eu não gosto dela, tudo bem. É no meu foro íntimo, né? Eu tenho o direito de saber isso, que aquela pessoa é difícil para mim, mas eu não tenho o direito de expor aquela pessoa ao meu desamor. Posso até estabelecer limites para uma convivência ser mais saudável, mas destratar alguém é um pecado contra o meu cristianismo, contra o seu cristianismo. Então a gente fazer de tudo para que no dia a dia a gente seja solícito, atender os que precisam de nós, ainda que não sejam muito simpáticos para nós. Cada dia eu preciso sondar o que eu já alcancei do meu cristianismo, para que eu tenha a consciência de que a responsabilidade de ser cristão me faz diariamente sondar o que em mim ainda não é parecido com Jesus. Essa primeira dimensão é a responsabilidade. E geralmente a gente só pensa nela, né? Ah, eu sou obrigado a amar porque eu sou cristão. Eu sou obrigado a perdoar porque eu sou cristão. Claro, existe uma lei. A lei nos obriga, sim. A lei provoca em nós uma obediência. Não tem como. Eu preciso obedecer às leis, que algumas eu resolvi escolher estar debaixo delas, outras não. O simples fato de ser um cidadão me coloca debaixo das leis da cidade, eu não tenho como fugir disso. Agora, quando eu escolho leis para seguir, ao escolher uma religião, por exemplo, eu estou escolhendo leis a que vou seguir. E se você quis ser cristão, se você aceitou ser mergulhado nessas águas e vive a dinâmica dessa recriação que Deus faz no mundo através de você, você não pode fugir da obrigação de amar. Ah, padre, mas é difícil. Ninguém prometeu que seria fácil. Mas a gente sabe que a obrigação do amor é também, nos seus bastidores, um privilégio. Então eu digo que o cristianismo é responsabilidade, mas é sobretudo um privilégio. E eu já me explico, para que você compreenda os avessos dessa responsabilidade. Ao viver a responsabilidade do cristianismo, que é amar, você começa a educar a sua alma naquilo que ela tem de mais profundo, naquilo que ela tem de mais machucado, digamos. Porque o amor, quando a gente tem dificuldade de amar alguém, não é porque a gente não quer amar, é porque alguma coisa dentro de nós está sendo contrário a isso. Ou porque somos machucados, ou porque tivemos traumas do passado que nos dificultam hoje na relação com aquela pessoa, ou até mesmo a nossa implicância com aquela pessoa é porque ela se parece demais com a gente, ou é porque a gente tem ciúme de alguma coisa que ela tem e a gente não tem. Cada um precisa ser honesto para descobrir. Mas ao viver, dar esse passo, ao aceitar esse desafio, de não ficar ali tratando mal ou de querer ir além, gente, eu vou me desafiar a tratar essa pessoa melhor, ainda que eu tenha dificuldades com ela. Você começa a entrar num território de gratuidade, minha gente, que é um privilégio e que só o cristianismo pode nos trazer. Aí você descobre que se você levar a sério a palavra de Jesus,
você vai adentrar alguns territórios do seu coração que você nem sabia que existia. Você vai descobrir em você uma capacidade de superação, de amabilidade mesmo, que você só chega quando você aceita o desafio cristão. O padre Joãozinho é um homem que teve uma importância muito grande na minha vida. Já falei isso aqui várias vezes. E uma vez eu me lembro que ele disse para mim assim, numa direção espiritual que eu estava fazendo com ele, ele foi o meu diretor espiritual durante muitos anos, ele falou assim: Fábio, exercite-se em fazer coisas que você não gosta. Eu falei: meu Deus do céu, essa vida é tão curta, não é? Então, se você não gosta de jogar futebol, ainda uma vez por semana, vá jogar futebol com seus amigos, pelo simples fato de participar. Naquela época eu era seminarista e era difícil mesmo para mim jogar futebol. Eu nunca gostei de jogar futebol. Tem dificuldade de estudar piano? Vai lá, faça alguma coisa que te contraria. Mas para que isso? Eu tenho cada vez mais lutado para ter o direito de fazer as coisas com as quais eu me identifico. Só que aí você começa a tomar um prejuízo. Porque quando você faz alguma coisa que você não gosta, você precisa recrutar mais coisas dentro de você do que quando você faz uma coisa que você gosta. Aí ele me diz com muita sabedoria: você começa a criar reservas dentro de você, para você depois ter condições de superar as suas dificuldades. Nós estamos vivendo uma falta de água danada, não é? O que nós estamos fazendo? O estado de São Paulo está buscando as reservas da Cantareira, não é? Aquela água que a gente não vê, mas que está lá debaixo do solo e que agora, neste momento, está sendo usada para matar a sede de muita gente. Era disso que o padre Joãozinho falava para mim e que talvez naquele momento eu não tenha entendido tão bem como consigo entender hoje. Depois de tanta coisa vivida, o padre Joãozinho tem razão. Se a gente não tem reservas dentro de nós, a gente não dá conta de superar os momentos mais difíceis. Então, quando eu me exercito, então, não é o meu caso. Digamos que você tem dificuldade de ler, você não gosta de ler, mas você vai se esforçar para ler, ainda que sejam 2 páginas de livro por dia. Então você vai tirar ali 10 minutos, porque você não leva mais de 10 minutos para ler 2 páginas. Você vai se desafiar a ter 10 minutos de contrariedade por dia. E você não sabe o efeito que essas 2 páginas vão fazer em você ao longo do tempo. 2 páginas por dia pode ser um livro a cada 2 meses, por exemplo. Então, ao invés de não ter lido nenhum livro, você leu um livro em 2 meses. Criou uma reserva de conhecimento. Ou teve a oportunidade de permitir que uma reflexão quebrasse os seus paradigmas, mudasse o seu jeito de pensar, de maneira sempre melhor, né? A gente vai escolher bem o que a gente vai ler. Não vamos ler porcaria. Vamos ler alguém que a gente sabe que vai interferir de maneira positiva em nós. A leitura é sempre isso. Quando eu escolho um livro, eu estou permitindo que aquele autor interfira no meu jeito de pensar. Então, se eu confio naquele autor, eu quero que ele venha me incomodar com a sua reflexão. Quando eu faço alguma coisa que eu não gosto, eu crio dentro de mim uma reserva. Para que depois, quando a vida me contrariar com coisas piores, eu tenha condições de continuar em pé e suportar aquele momento de dificuldade. Aí, minha gente, a gente entende, vou dar um outro nome, nós criamos uma imunidade. Da mesma maneira como nós somos vacinados, para a gente ter a possibilidade de entrar em contato com vírus mortais, sem que eles nos provoquem a morte, nós também criamos uma imunidade toda vez que nós somos contrariados. Ou toda vez que nós nos esforçamos por fazer alguma coisa que nos contraria. Aí você dá um passo. É como se fosse passos pequenos que fazem a diferença no final da estrada. Eu gosto de dizer isso. Se eu tenho que andar 1000 quilômetros, eu tenho que dar um primeiro passo. E cada passo que eu dou, eu estou me aproximando desse destino que parece ser tão distante de mim. Nada é distante quando nós estamos dispostos a andar. A distância existe para aquele que está acomodado, para aquele que não quer ir, para aquele que não faz questão.
para aquele que não se desafia diariamente, para aquele que não faz o seu esforço, aí a estrada é sempre muito longa. Mas para nós que aceitamos o desafio do cristianismo, para nós que acreditamos que a responsabilidade cristã também nos traz privilégios, que é a oportunidade de eu ter o meu coração melhorado, sentir que eu avanço diariamente, aí sim, eu me entusiasmo para sair do meu lugar e ir ao encontro desse Cristo que me desafia diariamente. É o que fez Zaqueu. Zaqueu, um desses personagens que a música nos fala. Essa música está aqui no meu novo trabalho, no meu CD Solo Sagrado. Essa canção belíssima do Nicodemos Costa, meu querido amigo da comunidade Shalom, um dos maiores compositores da música católica no Brasil. Eu fiz questão de colocar essa música no meu CD novo. Zaqueu, um dos personagens dessa música, fez uma experiência lindíssima. O Evangelho diz assim: tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Apareceu ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos coletores de impostos, muito rico. Ele procurava ver quem era Jesus e não conseguia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Ele correu para a frente, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus que ia passar por ali. E quando Jesus chegou a esse lugar, levantando os olhos, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o acolheu, todo feliz. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: é na casa de um pecador que ele foi se hospedar. Mas Zaqueu, adiantando-se, disse ao Senhor: pois bem, Senhor, eu reparto aos pobres a metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém, restituo-lhe o quádruplo. Então Jesus disse ao seu respeito: hoje veio a salvação a esta casa, pois também ele é filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Olha que maravilha. Tudo isso que a gente fala aqui hoje, toda essa história que diz respeito a nós, porque eu estou nessa dinâmica e você também, de dar passos na direção de Jesus para que a gente fique cada vez mais parecido com Ele, foi o que aconteceu na vida de Zaqueu nesse momento em que ele o encontrou. Ao deparar-se com Jesus, Zaqueu tem toda uma estrutura de vida errada com ele. Tanto é que os hipócritas que estavam ali do lado, né, que também devia ter os seus erros, eu falo aquele bando de beato falso, né, porque o bom beato, ele é sempre bem-vindo, mas tem aquele beato falso, aquele que acha que só de entrar na igreja, de estar ali fazendo todas as orações, sem que aquelas orações transformem a sua vida, que aquilo ali já é salvação. E não. E Jesus estava rodeado de um monte de gente assim. Essa gente já se apressou em dizer: olha lá com quem ele está andando, não vale nada o tal do Zaqueu. Não vale uma pitada de fumo, como se diz lá em Minas. Zaqueu escuta a história, aproxima-se de Jesus, e para criar ainda mais, né, é como se fosse: vou retribuir esse homem, pelo amor de Deus, eu sendo miserável como eu sou. Zaqueu tinha uma história muito triste mesmo. Eu sendo miserável como eu sou, ele escolhe ficar na minha casa, eu vou fazer da minha parte aqui, né? Vou dar um passo na direção dele. Então tá bom, Senhor, já que você me escolheu, eu escolho também a melhor parte. Eu quero abandonar a minha vida de erros. Eu vou vender o que eu tenho, vou distribuir aos pobres, e se prejudiquei alguém, vou dar o quádruplo daquilo que eu arranquei. Veja bem, a conversão de Zaqueu, esse momento privilegiado da ação de Deus na vida deste homem, este momento privilegiado deste encontro que foi transformador na vida de Zaqueu, porque Zaqueu nunca mais foi o mesmo depois que Jesus passou pela vida dele. Foi nesse momento em que ele, reconhecendo-se miserável a partir de uma acusação coletiva, ele resolve dar um jeito na sua vida pessoal. Então, eu posso ser melhor a partir do momento que eu me aproximo de Jesus.
Aproximar-me de Jesus é eu tomar as decisões que vão me colocar na coerência com este encontro. Eu não posso me aproximar de Jesus sem também fazer a minha parte desta transformação. Eu aceito que Ele quer ficar na minha casa, eu sendo indigno, eu não mereço essa visita, mas Ele quer ficar na minha vida, então eu faço a minha parte. Eu me despojo de tudo aquilo que está errado em mim, eu quero dar um passo na direção deste Cristo, para que Ele tenha a oportunidade de agir em mim e de encontrar o meu coração num estado tal que facilite a sua ação. Aí então, as duas mãos se entrelaçam, mãos divinas, mãos humanas. E este é o milagre, minha gente, é o milagre que essa música fala. Se quiseres hoje, podes mudar a minha vida, mudar minha história, todo o meu viver. Nós acreditamos nisso. Não há nada que tenhamos feito na nossa vida que não possa ser corrigido por esse encontro santificador que Jesus nos oferece a cada dia, a cada momento. Para nós que somos cristãos, ainda que tenhamos 100 anos, a vida está apenas começando. Porque a palavra também nos diz isso. Um dia diante do Senhor vale uma vida inteira que foi vivida sem a presença dEle. Um dia diante do Senhor, um dia vivido nessa coerência do encontro transformador, vale muito mais do que 1000 dias vividos à distância. Vamos para um rápido intervalinho e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual.